Olá, mais uma vez, meus alunos da Nadir Colasso, professor Adeilson com vocês. A gente precisa dar uma acelerada no conteúdo, então eu preparei essa videoaula para a gente resumir um pouquinho a equação polinomial do segundo grau. Vamos lá. Para começar, vamos pegar aqui o problema na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada de 5 degraus de mesma altura. O comprimento total do corrimão é igual a... Bom, primeiro a gente precisa compreender o problema. Sendo assim, o que é que a questão deseja saber e que informações são obtidas a partir da figura. Então vamos olhar aqui a figura. A questão quer saber o comprimento total do corrimão. Observem que eu tenho esse pedaço do corrimão aqui em cima, que já tem pela figura o tamanho dele de 30 centímetros, essa área verdezinha. Tenho essa outra parte verde também em destaque de 30 centímetros. Então, com isso a gente já sabe que o corrimão é mais de 60 centímetros. Mas ainda está faltando essa parte inclinada, que eu destaquei aqui em vermelho. E essa é a que vai precisar de uma continha. Observe também que onde está essa parte do corrimão vermelha, a gente tem um triângulo que a gente chama de triângulo retângulo. Assim, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Lembrando que no triângulo retângulo, eu tenho que os lados recebem nomes especiais. Então, esse lado é um cateto, esse outro também é chamado de cateto, e onde o corrimão está em destaque é a hipotenusa. E aí, o teorema de Pitágoras vai precisar que a gente saiba a medida desses catetos para poder encontrar a hipotenusa. Nesse caso, eu tenho um cateto com 90 centímetros, o outro vai ser a junção aí desses 24 centímetros, que é a largura aí do degrau. Nesse caso, juntando todos os degraus, a gente vai ter um total de 120 centímetros. E a hipotenusa, que é o valor que a gente quer descobrir, o tamanho ali do corrimão. A gente vai chamar de x. O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Em outras palavras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Substituindo, a gente teria a hipotenusa, que é x ao quadrado, vai ser igual ao cateto 90 ao quadrado, o outro cateto 120 ao quadrado. Fazendo as contas, lembrando que 90 ao quadrado, 90 vezes 90, vai dar 8.100. E 120 ao quadrado, 120 vezes 120, 14.400. Fazendo aí a continuação, teremos x ao quadrado igual a 22.500. Para descobrir o x, a gente faz a raiz quadrada de 22.500, que vai ser 150. Então, x, esse pedaço do corrimão que está em destaque vermelho, vai valer 150 centímetros. Já é a resposta? Não, que ele quer saber o comprimento total. Então, a gente vai ter que juntar os dois pedaços de 30 e esse que nós descobrimos agora de 150 centímetros. Então, ficaríamos com 30 mais 150 mais 30, que vai dar 210 centímetros, que corresponde a 2,1 metros. Vamos decodificar esse problema, vamos analisar ele com um pouco mais de atenção. Bom, a gente teve aí uma equação que a gente vai chamar de equação do segundo grau, pois nela a variável está com o expoente 2, é x elevado a 2. Então, x elevado a 2 igual a 22.500, a gente chama de uma equação de segundo grau. Tem letra, tem número e tem o sinal de igual. Para a gente encontrar o valor de x numa equação de segundo grau, nesse tipo aí, a gente só precisou fazer o x igual a raiz quadrada do 22.500, ou seja, x igual a 150. No entanto, a gente também tem outro valor, que ao quadrado também vai dar 22.500,
que é o x igual a menos 150. Se eu fizer menos 150 vezes menos 150, também vai ser uma solução dessa equação, porque também vai dar 22.500. Mas ele não serve para o nosso problema, como solução do nosso problema, porque não tem como ter uma medida para o corrimão negativa, né? Menos 150 centímetros não faz sentido. Então, por isso que a gente só utilizou o 150 positivo. Uma equação polinomial do segundo grau sempre admite duas raízes. Para o problema do corrimão, o valor menos 150 não serve como medida, por isso só utilizamos o valor de x igual a 150. Ok? Explorando um pouquinho mais o problema, a gente pode ter uma equação, por exemplo, 4x elevado a 2 igual a 100. Como é que seria a resolução desse tipo de equação, né? Veja que é uma equação muito parecida com a que a gente fez. No exemplo do corrimão, nós tínhamos x ao quadrado igual a 22.500 e calculamos a raiz quadrada. Nesse exemplo, a gente tem o 4 ali como coeficiente do x ao quadrado. Então, antes da gente fazer essa raiz quadrada, eu tenho que passar esse 4 para o outro lado, ficando com x ao quadrado igual a 100 dividido por 4. Daí, a gente vai ficar com x ao quadrado igual a 25, porque 100 dividido por 4 é 25. E agora sim, eu posso aplicar a mesma ideia da questão lá do corrimão. Agora, podemos dizer que x é igual a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é 5. E aí, a gente tem duas soluções. O x igual a 5 e o x igual a menos 5, já que menos 5 vezes menos 5 também dá 25. Mais um exemplo. Dessa vez eu tenho 4x ao quadrado mais 4 igual a 100 menos 2x ao quadrado. Se nós isolarmos quem tiver x de um lado, quem não tem x do outro, ficaríamos com 4x ao quadrado mais 2x ao quadrado. O menos 2x quando veio para o lado esquerdo, né, primeiro membro da equação, mudou de operação, ele estava subtraindo, vai somando. Mesma coisa aconteceu com 4, que estava no primeiro membro, vai para o segundo membro, né, mudando de operação. Então, eu tenho menos 2x passou a ser mais 2x ao quadrado, e o mais 4 passou a ser menos 4. Continuando, teríamos 6x ao quadrado, já que 4x ao quadrado mais 2x ao quadrado é 6x ao quadrado, e 100 menos 4 é igual a 96. X ao quadrado vai ser 96 dividido por 6, a gente usa a mesma estratégia que a gente usou no exemplo anterior, né? Esse 6 está aqui no coeficiente de x ao quadrado, vai passar dividindo, e aí chegamos a ficar na mesma situação do exemplo do corrimão, onde para descobrir o valor de x eu só faço calcular a raiz quadrada de 16, a raiz quadrada de 16 é 4, então eu vou ter como solução o x igual a 4 ou o x igual a menos 4. Vamos ver mais um exemplo. Um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada e em relação ao solo percorreu 3.000 metros. Determine a altura do avião. Bom, é bom a gente visualizar, imaginar aqui um desenho. Eu tenho o avião percorrendo na posição inclinada 5.000 metros. Tenho ele percorrendo na posição horizontal, né, em relação ao solo, 3.000 metros. E aí eu preciso saber qual foi a altura que esse avião chegou a levantar. Nesse caso, eu tenho um teorema de Pitágoras. Eu tenho um triângulo retângulo. Dessa vez, a minha hipotenusa vai ser os 5.000 metros. O cateto vai ser 3.000 metros. E a altura é o outro cateto que eu quero descobrir. Então, ficaria a hipotenusa 5.000, né, elevado a 2, igual a cateto, que é 3.000 elevado a 2, mais o outro cateto que eu vou chamar de x elevado a 2.
Percebam que esse exemplo ele é diferente do primeiro exemplo que a gente usou o Teorema de Pitágoras, porque naquele, quem era o x era a hipotenusa, nesse o x é um dos catetos. Mas o processo é o mesmo Teorema de Pitágoras. Então, fazendo as contas aí, 5.000 elevado a 2 vai dar 25 milhões. 3.000 elevado a 2 vai dar 9 milhões. Mais x elevado a 2. X elevado a 2 vai ser igual a 16 milhões. X vai ser a raiz quadrada de 16 milhões, que vai ser 4.000 ou menos 4.000. Porém, eu não tenho como ter uma altura de menos 4.000 no triângulo aí, né? Eu não posso representar essa altura no triângulo por menos 4.000. Dessa forma, a gente elimina esse menos 4.000, ficando com a solução de 4.000 metros de altura. Resumindo, nós tivemos uma equação do tipo ax² mais c igual a zero, que é uma equação do segundo grau, nós chamamos de equação incompleta. Você vai ver na aula a seguir mais alguns exemplos de equação incompleta e depois exemplo de equação completa do segundo grau. Nesse exemplo, a resolução se baseia em ter quem é x de um lado, quem não é x do outro. Se a gente tem ali um coeficiente de x², a gente passa ele dividindo. E no final, a gente calcula a raiz quadrada tendo duas soluções, uma positiva e uma negativa. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai continuar na próxima aula com mais um exemplo de equação do segundo grau incompleta.